E aí galera, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos ao nosso segundo vídeo. Agora sim, vamos tentar incrementar esse canal com mais alguns vídeos, né? Começamos ali com intervalos e vamos entrar agora em função. Vamos ver o conceito do que é função, ok? Vamos lá. Primeiro, função no cotidiano, entender um pouco da onde que está inserido esse assunto função, já que função, você vai verificar aí com esse exemplo, que ele está bem básico, bem simples no nosso dia a dia. Todas as manhãs, Luciana compra pães doces na padaria. Como cada pão doce custa 90 centavos, podemos calcular o valor a ser pago em uma compra relacionando duas grandezas. Primeira grandeza, a quantidade de pães comprados, e a segunda grandeza, o preço correspondente a essa quantidade. Então, montei aqui uma tabelinha, né? Quantidade de pães. Se eu comprar um pão, vou gastar 90 centavos. Se eu comprar dois pães, o dobro, 1,80. Três pães, o triplo, 2,70. Cinco pães, 5 vezes 90 centavos, vai dar 4,50. 10 pães, 10 vezes 90 centavos, vai dar R$ 9. E assim até um determinado valor M. Se eu quiser comprar N pães, é só você pegar essa quantidade N e multiplicar por 90 centavos. E aí você vai ter o valor a ser pago. Ou seja, temos aí uma relação de função, pois o preço pago depende da quantidade de pães que serão comprados. Isso é função. Quando você tem duas grandezas, no caso aqui, a quantidade de pães e o preço, e uma depende da outra. Para cada valor da quantidade de pães, vai existir um único valor resultado como preço. Não vai ter dois preços aqui iguais por uma quantidade de pães diferente, ok? Então, cada valor de pão vai ter um preço correspondente. O preço vai depender ali dos pães. Isso é a ideia intuitiva do que seja função, ok? Agora vamos fazer a definição matemática, uma coisa mais simbólica, né? Considerando dois conjuntos, A e B, não vazios, dizemos que f é uma função de A em B, ou que y é uma função de x, se somente se para cada elemento x de A, ou seja, cada elemento do conjunto A, existe em correspondência um único elemento y lá do conjunto B. Como a gente viu lá na tabela, para cada valor da quantidade de pães, né, quantidade de pães seria o nosso conjunto A, os valores dessa quantidade de pães é o nosso x aí, vai existir um único y, que seria o preço a pagar lá no conjunto B. Né? Então, aquela tabelinha que eu fiz no slide anterior é essa relação do conjunto A com o conjunto B. Aqui o símbolo, nessa simbologia aqui, f de A em B, a gente lê isso aqui como a função f de A em B. A função que relaciona, né, o conjunto A, seja certinho, para o conjunto B. Representando o diagrama, seria assim. Você vai ter aqui o conjunto A, do lado esquerdo, vai ter o conjunto A. Você dentro desse conjunto A, vários elementos, aqui eu só representei com um único x. Do lado direito, vou ter o conjunto B, está aqui o conjunto B, e vou ter também vários elementos. Vai existir uma função f, está aqui, vai existir uma função que leva cada valor x que está dentro do conjunto A até um valor lá no conjunto B, que é o y. Então, vai ter uma função que relaciona esses dois conjuntos, o A com o B. Cada valor de x com cada valor de y. Né? Cada valor do conjunto A com cada valor do conjunto B. Ok? Então, basicamente é isso aí, a definição matemática. Vamos ver para a prática, né? Porque nada melhor do que a gente ver na prática, no exercício. Aí tem muita teoria, muito palavras, a gente tem que ver na prática como é que funciona. Mas antes, eu quero dar uma explicação das nomenclaturas. Não adianta a gente ir para a prática se a gente não saber alguns nomes importantes desse diagrama aí. Então, é importante observar que
A variável x, esse x aqui, a gente chama de variável independente. É o que não depende de ninguém. Se lembra lá dos pães? Os pães não dependem de nada, só depende de mim, saber quantos pães eu queria comprar, não é isso? A variável y é chamada de independente. A x é independente. E a y, desculpe, é a dependente. A y lá nos nossos pães era o preço. Né? O preço ele depende de quantos pães eu queria comprar. Então, o y é a dependente. Então, numa situação, problema, como aquela dos nossos pães, quem seria o x? Quem seria a variável independente? Quantidade de pães que eu ia comprar. E quem seria o y? Seria o preço a pagar. É ela que depende de alguma coisa, não é isso? Então vamos lá. Conjunto A, continuando aqui, é chamado de domínio. Então, isso aqui já é um assunto um pouco mais para frente, mas que eu já vou adiantando. Sempre esse conjunto aqui do lado esquerdo, ele é chamado de domínio. E o conjunto do lado direito, ele é chamado de contradomínio. No caso lá dos pães, né? Se você parar para pensar assim um pouquinho, quem é meu domínio? Era o conjunto dos números naturais, né? 1, 2, 3, porque ninguém compra menos 5 pães, que seria o conjunto dos inteiros. Ninguém compra meio pão, né? A não ser que seja aquele pão bengala. Mas geralmente você compra 1, 2, 3, um número natural. Naquela minha situação dos pães, seria o domínio. E o contradomínio, aí é um número quebrado, você viu lá o 90 centavos, pode dar números quebrados, poderia colocar como contradomínio o conjunto dos números racionais. Então, meu domínio é onde vai estar meus valores de x e meu contradomínio é onde vai estar meus valores de y, ok? E esse f que está ligando aqui o conjunto A ao conjunto B, os valores de x aos valores de y, está aqui embaixo, é chamado de lei de formação ou lei matemática, que leva o x que pertence ao A até o y, né, que pertence ao conjunto B. Ok? Vamos ver um exemplo, como eu falei, fica melhor na prática. Dada essa função aqui de A em B, então ele já está dizendo que é uma função, onde o conjunto A está aqui, são esses números 1, 2 e 3. Esses três números pertencem ao conjunto A. E o B é esses aqui, 2, 4, 6, 8. Se relaciona através da lei de formação. Então, ele te deu uma fórmula f de x igual a 2x, que eles se relacionam. Essa é a fórmula que eu vou pegar cada valor do A, colocar na fórmula, para encontrar lá no B. Vamos ver como é que é isso. Ele pede na questão que eu faça essa representação através do diagrama. Então vamos lá. Primeira coisa, você faz uma bolinha aqui com o conjunto A e coloca dentro dele os elementos do conjunto A. 1, 2 e 3. Depois, eu vou fazer agora uma bolinha com o conjunto B e colocar os números do conjunto B. 2, 4, 6, 8. Agora, você vai pegar cada valor do conjunto A, 1, 2 e 3, e vai substituir na nossa lei de formação. Então vamos lá. Primeiro, quando x for 1, então substituir. Ó, f de 1 vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Opa! Então isso significa que o meu 1 se relaciona com o 2 lá do B. Você procura o 2 lá no outro conjunto, no contradomínio, e você achou aí. Então liga. Vamos lá. F de 2, então eu vou pegar esse 2 agora, substituo lá, vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4. Opa! Então esse meu 2 se relaciona com esse 4 aqui do contradomínio. E por último, f de 3. Vou pegar o 3, substituir aqui, vou ficar com 2 vezes 3, que vai dar 6. Também existe o 6 lá do outro lado, então eles se relacionam, um vai com 2, o 2 vai com 4, o 3 vai com 6, vai formando pares aí, né? Ok? Então pronto, isso aqui que eu fiz é fazer o diagrama, é fazer a representação através do diagrama. Fiz o conjunto A, fiz o conjunto B, fiz aqui as relações que teriam as transformações, né? Pegando os valores de A, substituindo na função, encontramos os valores em B e fazer a ligação através das setas. Isso aqui é a representação, ok? Uma observação importante aqui, que a gente também vai ver mais na frente, já que eu já falei para vocês que esse conjunto do lado esquerdo é o domínio
que esse conjunto do lado direito é o contradomínio, então é interessante que eu acrescente aqui o que é o conjunto imagem. Imagem são os elementos do contradomínio que possuem correspondente no domínio. Então, coloquei aqui, ó, imagem é o 2, o 4, o 6. Então, o que é isso? São aqueles elementos que estão dentro do contradomínio. Veja quem é o contradomínio. É o conjunto B, que é o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, quem é a imagem? São aqueles elementos que estão aqui dentro, que tem a setinha virada para eles, que tem algum par lá no conjunto A. Então, quem é? O 2, o 4 e o 6. Veja que o 8 está sozinho. Ele não tem ninguém lá no conjunto A. Então, ele não entra no conjunto imagem, ok? Ele faz parte do contradomínio. Ele está dentro do conjunto B. Mas não faz parte do conjunto imagem, porque ele não tem nenhum número lá do A ligado aqui com ele. Então, só é o 2, o 4 e o 6, ok? E isso é uma função. Isso aí é exatamente uma função. Não tem problema se 8 ficar sem nenhum parceiro, sem nenhum par. Ok? Pode acontecer um segundo exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou dar essa relação de A em B. Eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2 e 3. Tenho aqui o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer de novo. E eu vou verificar se A e B se relacionam através dessa lei de formação. Fazendo de novo o diagrama, para a gente aprender aí. Coloco o conjunto A, os elementos, coloco o conjunto B com os elementos e vamos fazer as substituições. Vou pegar o 1, substituir lá, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 vai dar 3. Opa! Então liga o 1 até o 3. Agora eu vou fazer com o 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Opa, também achei aqui, né? Então o 2 se liga com o 5. Agora vamos para o 3. F de 3 vai dar 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Opa! O 3 não está se relacionando com ninguém lá do conjunto B. Tem um elemento aqui do domínio que ficou sozinho, sem ninguém. E isso, gente, não é função. Então, esse 3 aqui sozinho faz com que isso não seja função. Sim, professor. Como é que eu vou saber se é ou não função? Me ajude. Você mostrou dois exemplos ali, onde um era função e outro não. Então, eu vou ensinar uma regrinha bem básica aqui para vocês, que a minha esposa não assista esse vídeo, porque vai ser bem interessante agora para você acabar com todo esse seu problema de saber se é ou não função. Vai aprender rapidinho. Veja aí que tem uma tabelazinha com 4 quadros, né? Então, eu vou mostrar para vocês em 4 quadros como é que você vai saber, através dos diagramas, se é função ou não. Ok? Primeiro quadro. Veja que eu montei uma situação aqui, onde do lado esquerdo eu tenho um conjunto M, que eu coloquei como M, e tem 3 elementos. Do lado direito, eu tenho um conjunto H com 4 elementos, e a setinha ligando aí. Foi de propósito. Do lado esquerdo, esse conjunto M que eu chamei, é o conjunto das mulheres. Por quê? Porque se lembra que eu disse que os conjuntos do lado esquerdo é o domínio? Exatamente. E mulher é o domínio. Não é isso? Vamos ficar prestando bem atenção nisso aí. Vou falando uma coisa bem realística do nosso mundo aí, né? Mulher é o domínio. Ela que manda, ela que domina. Do lado direito, nós temos o contradomínio sendo o H. Literalmente, né? Parece até uma ironia. Contra o domínio. Contra o domínio, né? O homem fica todo o tempo relutando contra o domínio da mulher. Então, uma brincadeirinha aqui para tornar mais interessante esse aprendizado sobre função. Então, você está percebendo nessa relação aí, onde eu tenho 3 mulheres aqui, e cada mulher tem o seu par. A mulher tem esse par, essa outra tem esse par, essa outra tem esse par, e eu tenho um homem sozinho. Ok? E a gente já viu naquele nosso primeiro exemplo que quando eu tiver um elemento sozinho no contradomínio, não é problema. Isso não faz com que eu deixe a minha relação sem ser função. Não. Ou seja, anota aí, homem sozinho não é problema. Se você tiver um elemento sozinho
do lado direito do contradomínio, isso não é problema. Resumindo, homem sozinho não tem problema, a relação continua sendo uma função, ok? Agora vamos ver esse segundo quadro aqui. Mudei, né? Então agora eu tenho 4 mulheres do lado esquerdo, 3 homens do lado direito. Cada mulher com o seu par também. Tudo bem. Agora o que aconteceu? Agora uma mulher ficou sozinha. Não. Mulher sozinha não pode. Então, primeira coisa para você aprender aí. Se do lado direito eu tiver um elemento sozinho, sem problema, isso é função. Se do lado esquerdo, que é o domínio, eu tiver um elemento sozinho, isso não é função. Em outras palavras, homem sozinho pode. Mulher sozinha não pode. Para vocês aprenderem aí. Ok? Então, mais outro quadradinho. Então, agora, vocês estão vendo aqui um quadradinho onde eu tenho, de novo, 3 mulheres do lado esquerdo e do lado direito eu tenho 4 homens. Só que aqui embaixo, no final, no começo eu tenho cada um seu par, né? A mulher com seu marido, mulher com seu marido. Mas no final aconteceu um negócio aqui feio, né? Eu tenho uma mulher que ela tem 2 homens. Não. Mulher com 2 homens não pode. Isso não é função. Se acontecer um caso onde eu tenho um elemento do domínio que tem 2 valores no contradomínio, isso não é função. Então anota aí, mulher com 2 homens não pode, a relação não é função. Ok? E por último, para a gente encerrar aqui, eu estou fazendo a mesma coisa. Agora eu tenho 4 mulheres aqui do lado esquerdo e 3 homens do lado direito. Você vai vendo que a mulher aqui está com seu par, a outra também. E no final, eu tenho 2 mulheres com um homem. Ou melhor dizendo, um homem com 2 mulheres. Ah, eita, agora que todo mundo vai bater em mim. Vou repetir de novo que a minha mulher não assiste esse vídeo, é uma brincadeirinha aqui nossa, né, para facilitar o aprendizado de função. Homem com 2 mulheres pode. Isso deixa a relação continuar sendo função. Ainda bem que eu estou gravando, porque se eu tivesse na sala de aula dando aula, as mulheres não iam gostar muito, iam ser apedrejadas, iam rebolar a cadeira e vir agora, né? Mas só lembrando que é uma brincadeira para a gente aprender, facilitar o aprendizado aí para vocês. Recapitulando então, se tivermos um homem sozinho, isso é função. Mulher sozinha não é função. Mulher com 2 homens não é função. Homem com 2 mulheres é função. Agora falando sério, em outras palavras, se lá no contradomínio eu tiver um elemento sozinho, sem um par, é função. Mas se for no domínio, no lado esquerdo, não é função. Se eu tiver um elemento do domínio com 2 elementos lá no contradomínio, não é função. Agora, se eu tiver um elemento do contradomínio com 2 no domínio, é função. Então, agora vocês podem saber quando é ou não função. E aí, para finalizar, a gente pode fazer um exemplo aí e verificar se a gente aprendeu mesmo. Dado essa relação de A em B, onde o conjunto A 0, 1 e 2, o conjunto B 2, 3, 4 e 5, vamos verificar se essa relação é função através dessa lei aqui, x mais 2. Y é igual a x mais 2. Vamos lá. Fiz aqui o conjunto A, 0 e 2. Fiz o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos fazer as substituições. Quando x for 0, 0 mais 2 dá 2. Opa! Então, quando x for 0, o resultado dá 2. Quando x for 1, 1 mais 2 dá 3. Opa! Quando x for 1, eu ligo lá para o 3, que vai dar 3. E quando x for 2, 2 mais 2 dá 4. Opa! Então dá para me ligar do 2 até o 4. E aí a gente ficou com uma situação onde eu tenho um homem sozinho. Um homem sozinho pode. Então, a gente acabou de ver que homem sozinho pode. Então nós fizemos a representação e descobrimos que essa relação de A e B é função. Ok, galera? Então, valeu aí. Tomara que vocês tenham
compreendido a nossa aula. Inscrevam-se no canal para que as próximas aulas que a gente for acrescentando, vocês possam estar assistindo. Valeu?